porque a gente vai ter aqui com a gente o Alexandre Borges, meu querido Alexandre Borges, um dos maiores comentaristas políticos deste Brasilzão de meu Deus, né? Ele está direto do Rio de Janeiro. Pode botar, imagina, o de São Paulo, acho que do Rio, né? Direto do Rio de Janeiro. Põe ele na tela aí, o David Pirajá. Eu vou botar o meu fone de ouvido para eu poder escutá-lo. Bom dia, Alexandre Borges. Bom dia. Pô, tá bonito o estúdio, hein? Parabéns. Gostou? Valeu. Obrigado. Também o apresentador aqui ajuda a deixar o ambiente mais, né? mais elegante. Ofuscando o olhar de todos, né? Com tamanha beleza. Pois é. Ale, eu quero introduzir um assunto aqui com você, que na segunda-feira completou os 100 dias do governo Lula, enfim, e de demais governos estaduais. Você tirou ele aqui da tela. Aê, obrigado. Enfim, completou os 100 dias aí do governo Lula. E uma coisa que me salta aos olhos desses 100 dias do governo Lula é uma certa inanição, porque na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, não foi votado um projeto do governo Lula, né? Não foi enviado nenhum projeto para ser votado até agora. A gente está na metade de abril, já passaram-se 100 dias. E eu vejo uma dificuldade muito grande do Lula de construir uma base de apoio na Câmara dos Deputados, mesmo tendo alguns partidos em seus ministérios, etc. Eu estou errado nisso daí? Você acha que o Lula deve construir uma base de apoio maior, deve ceder mais ministérios? O que estaria numa futura agenda dele para os próximos 100 dias, talvez, ter algo a ser votado no Congresso Nacional? Não, claro que você não está errado, você nunca está errado. Mas assim, o que a gente pode dizer é que a gente tem que entender quais foram as condições que levaram à eleição do Lula 3, né? Quer dizer, a gente teve uma campanha muito acirrada, uma campanha que terminou quase empatada, né? Quer dizer, 2 milhões de votos de diferença entre o Lula e o Bolsonaro. Foi uma campanha disputada voto a voto. Então, de uma maneira quase que, vamos dizer, rara na história das eleições desde 89, e você está entrevistando um ancião que votou em todas essas eleições desde a primeira de 89, eu votei. Então é muito difícil você imaginar uma que tenha sido tão acirrada. A primeira de 89 foi bastante acirrada, do Lula com o Collor. A Dilma com Aécio também foi uma campanha acirrada, mas como essa agora, talvez tenha sido a mais acirrada de todas. Então a gente primeiro, se tiver um pouquinho de boa vontade, vai entender que todas as energias foram gastas na campanha. Naquele momento ali, ninguém do campo, dos dois campos, mas especificamente do campo do Lula, estava preocupado já em montar ministério, já em começar a pensar em governo, porque eles estavam com todas as energias depositadas em tentar ganhar a eleição, né? Eles lutaram contra a máquina de reeleição mais avassaladora da história. A quantidade de dinheiro gasto, alguém um dia vai ter que fazer essa conta, né? Vai ter que somar a PEC Kamikaze, vai ter que somar a PEC dos precatórios, vai ter que somar Auxílio Brasil, vai ter que pegar e ver quanto custou para o Brasil a tentativa mal sucedida de reeleição do seu Jair Bolsonaro. Ok. Então, em primeiro lugar, e depois, entre novembro e o 8 de janeiro, você teve aquele período ali daquela rápida República de Weimar, vamos dizer assim, onde você tinha o Bolsonaro sem governar, ele abandonou o governo quando ele perdeu a eleição, dizem até que entrou em depressão, aí ok, sem laudo, eu não vou entrar nessa, mas ele parou de governar, começou a pensar na própria sobrevivência e na possibilidade, como a gente está vendo cada vez mais, na possibilidade de dar uma virada de mesa, né? Quer dizer, inclusive eu tenho informação que tem vários jornalistas investigativos mergulhados nessa pauta, trabalhando já há meses, desde ali do início do ano, em levantar, para ter um levantamento histórico do que aconteceu entre o fim do segundo turno e o 8 de janeiro, quando o Brasil, muito provavelmente, passou muito perto de ter de novo um golpe de Estado como teve em 64. Tem jornalistas sérios trabalhando nisso. Eu espero que isso renda bons livros e bons materiais para a história, para a gente ter noção do risco institucional que a gente passou. Bom,
O que acontece? Lula 3 começa e ele vai enfrentar um Arthur Lira que tem um poder que é difícil você imaginar também, numa história recente, um presidente da Câmara que tenha tido um poder tão grande. O seu antecessor, por exemplo, Rodrigo Maia, era o oposto. Era um cara que... O Lira foi eleito com mais de 400 votos e agora ele anunciou o maior bloco parlamentar do Congresso Nacional, acho que com quase 180 deputados, né? O bloco que ele formou, União, PP e etc. Isso. O Brasil tem de fato um primeiro-ministro, né? A gente, olhando para trás, também é difícil imaginar um presidente da Câmara com poder. E quando você faz a comparação com o Rodrigo Maia, então é uma piada, né? O Rodrigo Maia fez, por exemplo, ele conseguiu pegar o auxílio de 200, que era a proposta do Paulo Guedes, jogar para 600, ninguém nem lembra disso. Ele conseguiu aprovar a reforma da Previdência, ninguém lembra disso. Então, assim, o Rodrigo Maia até foi um cara que em algumas coisas trabalhou, mas ele não é um líder, né? Não nasceu para ser líder, não tem a pegada, não tem discurso, não tem postura, não tem nada de líder. E ele não conseguiu capitanear para si. Já o Arthur Lira, ele é um cara que conhece o regimento e a Câmara como o Eduardo Cunha conhecia, né? O Eduardo Cunha foi um presidente da Câmara com muito poder, né? E não vamos dizer que ele derrubou a Dilma, mas ele foi importante naquele processo. E agora você tem o Arthur Lira, que é um cara que tomou gosto pelo poder, e ele tem uma quantidade de dinheiro à disposição também que é inédita, né? Depois do orçamento secreto, que mesmo proibido, a quantidade de dinheiro que hoje você tem na Câmara e que o parlamentar tem, independente da caneta do Executivo, é muito grande. O parlamentar hoje ele consegue trabalhar, ele consegue ter muito dinheiro e muita emenda sem depender do Executivo. Então eles conseguem, inclusive, ser menos cooptáveis do que eram, por exemplo, no tempo do mensalão, do clássico. Bom, então vamos aos 100 dias. Essa efeméride criada pelo Roosevelt, né? O Roosevelt, quando ele entrou lá em 33, que ele criou o New Deal, né? E falou, não, me dá 100 dias aí que eu vou dar um jeito aqui na casa. E depois de 100 dias ele fez lá todos os pronunciamentos dele. O que a gente pode ver? Em primeiro lugar, o Lula, ele está com uma... vocês sabem desse meu defeito, eu falo muito, tá? Se quiser, vai me cortando, tá ótimo. vai me cortando. Não, porque na última live que a gente fez, depois a Rádio Peão veio me falar, você falou muito. Eu falei, então me corta. Entendeu? Mas, Borges, já te interrompendo então com essa sua introdução, eu queria dar sua opinião sobre o seguinte. Eu fiz uma conta, quer dizer, na realidade o Gabinete Político do Kim fez uma conta recentemente, da qual eu participei, de que a gente avaliou que o Congresso Nacional, a base do governo, para votações, era composta por cerca de 120 a 140 parlamentares, 120 a 140 votos. O que é muito pouco para uma base parlamentar, muitíssimo pouco, de votos, digamos, seguros. Ao passo que o Lira, por sua vez, tem a direção de um bloco bem maior do que a da base parlamentar. Então, o Lira, nessa posição de primeiro-ministro, teria, para as aprovações de seu interesse, digamos, mais poder do que o próprio governo nesse momento? Como é que você enxerga isso? Sim, nesse momento, sim, sem dúvida. Tanto que ele se vê na posição de peitar o governo do jeito que ele peita, entendeu? De ir em público, dizer, ele abertamente falar, olha, o governo hoje não tem nem maioria simples. Né? Quanto mais maioria para aprovar PEC, por exemplo, que no ano passado foi a maior farra das PECs que a gente já viu, né? Então é uma situação muito complicada, mas o Lula, pelo que a gente viu, ele é um sujeito que vai fazer 80 anos, ele é um sujeito que ainda tem uma visão mais antiga da política, ele está tentando se adaptar, tentando entender as coisas como é que elas são feitas hoje. Então ele tá usando as ferramentas que ele tem. Uma, por exemplo, ele tem 37 ministros, entendeu? Isso, na minha visão, é uma maneira antiga de olhar a governabilidade, mas é o que ele sabe fazer. Ele sabe criar 40 ministérios e sair distribuindo para todo mundo. Aí ele vai dar 2 ministérios para o União Brasil, dá ministério para Daniela do Vaguinho, que nem é mais, tá, aquele problema todo que a gente sabe, mas é como ele pensa. Como é que eu trago o União Brasil para mim? Eu vou dar ministério. Aí traz Juscelino Filho, traz Daniela, que criam uma tsunami de notícias ruins para ele, e isso garante os votos da União Brasil? Não garante, a gente sabe que não garante. Então, assim,
eu acho que tem também, além desse problema todo que a gente estava comentando, do poder novo da Câmara, você tem o Executivo, você tem Lula, e você tem Rui Costa, e você tem uma turma que ainda está precisando entender a nova política. Entendeu? As coisas mudaram muito. Vocês estavam agora comentando o caso lá da deputada da Florzinha, da deputada Oktoberfest lá. Ela. Pois é. Porque ela tá, aquilo é fantasia do Oktoberfest. Né? Enfim. Ele está ainda na Câmara Antiga, de conversar ali e tal. E o meu comentário na Jovem Pan ontem, inclusive, sobre esse assunto, foi esse. Foi dizer, olha, as regras mudaram. Entendeu? Entendam. Você não pode mais chegar perto de um deputado ou de uma deputada, principalmente bolsonarista, youtuber e tal, que vai sair gritando assédio. Sim. Entendeu? É como você jogar com aquele time que faz... Você está jogando contra um time que faz catimba. Se você chegar perto do zagueiro do outro time, ele vai se jogar no chão, ele vai gritar, ele vai fingir que quebraram a perna dele. Permita-me só fazer um parênteses de que o Borges citou essa questão do União Brasil, etc. E recentemente, ainda, a Daniela do Vaguinho, né, União Brasil tá numa briga assim, fratricida, né, dentro do partido, com vários problemas estaduais, etc. E me parece, acho que a gente até comentou ontem aqui com o nosso querido vereador Pedro Duarte, de que a Daniela do Vaguinho saiu do União Brasil, né? Porque tem uma briga lá no Rio de Janeiro, então assim, saiu... Liderando um movimento ela não quer sair sozinha, não, ela quer sair com uma barca. Quer levar uma galera ali, acho que mais 2 deputados ali do Rio de Janeiro, etc. Mas você vê como que é a inconsistência, né, de tudo isso daí. Então a ministra que supostamente recebeu um ministério para ter o apoio do União Brasil, agora muda de partido, né, como se... sei lá, como se mudasse de roupa, assim, rapidamente. Só um parênteses, só rapidamente, no caso dela é um pouco mais complicado, porque realmente o Lula se sente em dívida com ela e com o Vaguinho, porque na Baixada Fluminense só tinha bolsonarista. Aqui o Rio de Janeiro, que é o estado do bolsonarismo, você tinha o Cláudio Castro, o governador, apoiando o Bolsonaro e muitos prefeitos, a maioria dos prefeitos com o Bolsonaro. Então, quando o Vaguinho ele se coloca ao lado do Lula, ele foi a única pessoa, a única liderança da região inteira a apoiar o Lula. E ele pagou um preço por isso. Então o Lula se sente em dívida com o Vaguinho e com a Daniela.